Abramos a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e nessa carta nós já vimos aqui a importância do porquê o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta. Nós vimos aí na primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, que Paulo ele afirma ser apóstolo do Senhor, não por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E ele explica nesses versos, ainda aí no verso 4, nós vimos na última exposição a respeito deste capítulo, o apóstolo ele explica a essência do evangelho que ele pregava. E ele diz que Cristo entregou a si mesmo pelos pecados para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de Deus e Pai, né? Era esse o evangelho que os judaizantes, eles consideravam e eles chamavam de graça barata, pois tinham dificuldade em admitir, irmãos, que alguém pagasse pela culpa de outros. E nós vimos aqui que Paulo ele escreve essa carta com o intuito de combater aquela heresia que estava sendo disseminada na igreja dos Gálatas. E Paulo ele escreve essa carta com muita ênfase, ele escreve essa carta com muita autoridade, ele defende o seu apostolado e ele se levanta para poder defender o verdadeiro evangelho de Cristo, né? E havia naquela igreja, né, ou no meio daquelas igrejas, alguns judeus convertidos que estavam diminuindo ou tentando diminuir a importância do evangelho, da salvação unicamente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Para esses judaizantes seria fácil demais nós sermos perdoados apenas por acreditar que Jesus morreu por nós ou morreu pelos nossos pecados. E a despeito de tudo isso que Paulo havia ensinado pessoalmente àquelas igrejas, muitos membros da igreja da Galácia, eles estavam começando a dar crédito, eles estavam começando a dar ouvidos àqueles falsos mestres que estavam em seu meio. Então, o apóstolo Paulo, ele não esconde aqui na sua carta, principalmente no primeiro capítulo, o seu espanto, né? O seu temor pela facilidade com que aqueles irmãos estavam trocando o verdadeiro evangelho que ele havia anunciado pelo evangelho dos judaizantes. Então Paulo ele escreve essa carta com muita ênfase para dizer àqueles irmãos que haviam ali falsos mestres que estavam tentando diminuir a obra de Cristo, tentando acrescentar a mensagem do evangelho algumas outras coisas, como a obediência da lei, como a obediência das festas, como guardar alguns tipos de mandamentos, para que assim eles pudessem ser salvos. A salvação pela fé em Cristo não era suficiente. Então, por isso, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta com tanta profundidade, né, e com tanta ênfase em provar e testemunhar sobre a importância do verdadeiro evangelho e de mostrar que ele era apóstolo do Senhor, não por vontade de homens, não porque homens o escolheu, porque como nós já vimos, aqueles falsos mestres, eles estavam disseminando na igreja de que Paulo ele era um apóstolo menor, de que Paulo ele não fazia parte dos 12, de que Paulo não andou com o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, esses irmãos da Galácia não podiam dar ênfase à voz do apóstolo Paulo. Eles diziam, não, Paulo não é um apóstolo verdadeiro, Paulo é um falso apóstolo, ou a mensagem do apóstolo Paulo está incompleta, ele não falou toda a verdade, ele está pregando um evangelho que
dar credibilidade a ele. Ele está somente pregando aqui um evangelho porque ele tem necessidades financeiras e ele está tentando conquistar você. Então Paulo escreve essa carta para desconstruir toda essa mentira que estava sendo disseminada. E nós falamos aqui sobre a importância de entendermos o porquê o apóstolo Paulo era apóstolo e porque ele tinha sido chamado por Deus e não por homens. E nós vimos que a importância do apostolado de Paulo para nós é que se Paulo não fosse um verdadeiro apóstolo, a maioria do Novo Testamento não deveria estar em nossas mãos. Por isso ele defende com muita ênfase. Por isso ele se levanta com muita autoridade para defender o seu apostolado e a sua mensagem, que é o Evangelho, a qual ele pregou e muitos daqueles irmãos haviam se convertido. Se Paulo não defendesse essa verdade, se Paulo não se levantasse para defender essa verdade, meus irmãos, talvez o Novo Testamento, na sua totalidade, não deveria estar como ele está. Nós só teríamos aí os evangelhos, Atos dos Apóstolos e as cartas gerais e o livro de Apocalipse. Todos os outros livros seriam excluídos. Então, veja a importância de Paulo se levantar em defesa do seu apostolado e em defesa da sua mensagem. Diante disso, meus irmãos, nós lemos aqui e temos alguns ensinos também no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Essa carta ela é muito rica. Às vezes, nós que pregamos, quando vamos fazer uma mensagem expositiva, quando nos aprofundamos, porque a mensagem expositiva ela é diferente de uma mensagem temática. Mensagem temática, você pega um tema e dentro daquele tema você escolhe um texto e traz uma mensagem com pontos, aplicação também, conclusão. Mas a mensagem expositiva, ela busca trazer o verdadeiro sentido do texto. O que é que o texto está nos falando? O que é que o texto está nos dizendo? O que é que esse texto, qual é a mensagem desse texto que eu estou lendo? Então, a mensagem do texto, não existe duas mensagens. O texto ele só tem um propósito. O texto ele só tem uma mensagem. O texto ele só tem uma ênfase. E aí, quando nós nos aprofundamos para estudarmos, nós vemos o quão rico é a exposição bíblica, o quão rica é a mensagem de Deus aos nossos corações. Às vezes a gente quer sair logo de um capítulo, mas Deus ele não nos permite, porque ainda tem muitas coisas para podermos nos ensinar. Então, vejamos aí o capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, que nos diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos agora, repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Em outra versão vai dizer, seja amaldiçoado, ou seja, maldito. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, essa é a tua palavra, que é viva, eficaz, que fala ao nosso coração. Que o Senhor aplique-a em nossas vidas, que ela vá, produza o resultado com o qual está sendo mandada, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante de tudo isso que nós vimos a nível de introdução, alguns pontos nos é necessário pensar a respeito desses 4 versículos que nós lemos. O primeiro está no versículo 6, onde nós vemos o apóstolo Paulo abordando aqueles irmãos por eles terem abandonado o verdadeiro evangelho.
É importante, irmãos, trazer a nossa atenção a esta carta, pois ela traz de maneira diferente de todas as outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu no seu início. Essa é a única carta onde o apóstolo Paulo, ele parece desejar ir direto ao ponto do porquê ele está escrevendo aquela carta. Quando ele escreve Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses e as demais cartas, Paulo, ele sempre elogia aquelas igrejas. Depois você vê isso quando você estiver lendo as outras cartas. Paulo, ele sempre inicia com elogio àquelas igrejas. Ele sempre inicia dizendo que está orando pelas igrejas, pelos irmãos. Mas essa igreja aqui é a única igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta e é como se ele estivesse desesperado para dizer rapidamente o porquê dele estar escrevendo aquela carta. Ele não elogia aqueles irmãos, ele não elogia a fé daqueles irmãos, ele não elogia as atividades daqueles irmãos. Pelo contrário, Paulo, ele é bem enfático em sua fala aos Gálatas, quando ele diz aí no versículo 6, ele diz: eu estou pasmo, eu estou atônito, eu estou perplexo, ou eu estou admirado. Olha o que ele diz, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele manifesta uma expressão de espanto à ação desses irmãos. Nós vimos que esses irmãos, eles foram convertidos por meio da mensagem do apóstolo Paulo. E qual era a mensagem? A mensagem era que todos eram pecadores, que Cristo, e ele vai falar isso no capítulo 3, nós vamos chegar mais à frente, que Cristo, que Deus, pela obra do Espírito Santo, ou melhor, pela ação do Espírito Santo e pela obra de Cristo, Deus nos libertou do que? Da maldição da lei. Deus nos resgatou da maldição da lei. Nós éramos escravos. Nós estávamos condenados diante de Deus, nós éramos inimigos dele, nós estávamos separados dele, nós estávamos no inferno. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. Mas Deus, em sua rica misericórdia, enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Paulo, quando prega aqueles irmãos, ele deixa isso bem claro, ele deixa isso bem notório, que a única coisa que o pecador merece é a condenação eterna. Ninguém, nenhum ser humano diante de Deus não merece absolutamente nada, não merece nenhuma bênção, não merece nenhuma dádiva, não merece nenhum ato da sua misericórdia por mérito próprio, porque é bom, porque é maravilhoso, porque é um bom pai, porque é uma boa mãe, porque é um bom filho. Não, a mensagem do evangelho é clara: todos pecaram e estão destituídos da graça, ou da glória, ou da presença de Deus. Todos se fizeram inúteis. Nós vimos isso na última exposição de Romanos com o nosso pastor. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Todos estão distantes de Deus. Foi esta mensagem que Paulo pregou aos Gálatas. E Paulo disse, mesmo deixando em claro que todos são pecadores, ele diz: mas Deus, por sua graça, por sua misericórdia, ele enviou seu Filho para que pudesse nos salvar. O versículo 4, nós vemos isso, ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos arrancar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai.
Então, essa era a mensagem do Evangelho. Nós estávamos longe de Deus, nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos separados de Deus. Não havia nada de bom em nós, não havia nada em nós que fizesse com que Deus nos amasse, mas Ele, rico em misericórdia, enviou Seu Filho que se entregou pelos nossos pecados e se entregando pelos nossos pecados, Ele nos arrancou deste mundo tenebroso, Ele nos transportou para o império do Seu Filho, para o reino do Seu Filho, e por causa da ação dele, nós somos salvos, não por obras, não por obediência da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo é muito enfático, porque ele chega para esses irmãos e diz: eu estou perplexo, eu estou atônito, eu estou admirado que vocês abandonaram esse evangelho que eu ensinei a vocês. É como se ele estivesse dizendo: eu estou sem palavras, eu não consigo acreditar que vocês fizeram isso, que vocês abandonaram essa mensagem, que vocês abandonaram essa verdade. E aí vem um outro ponto, é que primeiro ele vai dizer: olha, eu estou sem acreditar. Em que ele diz que vocês estão passando tão depressa? Ele diz: não demorou, é rápido demais. Ele diz, o termo aqui, meus irmãos, ele é muito forte. Aqui ele é um termo usado como se estivéssemos usando para um serviço militar. Ele está dizendo: vocês desertaram, vocês abandonaram, vocês largaram, vocês se desertaram, se afastaram da função para a qual vocês foram chamados. Ele está dizendo: vocês se tornaram desertores do chamado de Deus para vocês. Imagina a figura de um soldado quando ele vai para o exército. Muitos aqui serviram, alguns estão servindo, né? E ele vai para o campo de batalha, ele é convocado pelo seu general. O general o convoca, o general o chama, o general dá uma missão. E esse mensageiro, esse soldado, ele vai ao campo de batalha, ele vai à guerra, ele tem a missão, ele sabe o que precisa fazer, mas no decorrer do caminho, o que é que ele faz? Ele deserta, ele abandona a missão, ele foge. É isso que Paulo está dizendo, o termo aqui é o mesmo. Ele diz: eu estou admirado que estáis passando tão depressa, que estáis abandonando, que vocês estão desertando da missão. De quem? Ele diz: daquele que vos chamou na graça de Cristo. Ele diz: eu estou admirado, irmãos, que vocês abandonaram o evangelho, a mensagem, que vocês saíram rapidamente, vocês abandonaram a missão para a qual vocês foram chamados, vocês se afastaram depressa. De quem? Ele diz: daquele que vos chamou na graça de Cristo. Perceba que ele não diz: vocês abandonaram a igreja. Ele não diz: vocês me abandonaram. Paulo não está dizendo: vocês abandonaram os irmãos. Ele diz: vocês abandonaram aquele. E quem é esse aquele? Ele responde: aquele que chamou vocês na graça de Cristo. Ele está falando de Deus, o Pai, obviamente aqui, que através do Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, feita pelo apóstolo Paulo, afetou um chamado, ou melhor, ele efetuou um chamado para aqueles irmãos, ele efetuou uma convocação para aqueles irmãos. Ele está dizendo: vocês abandonaram Deus, vocês abandonaram Deus, o Pai, vocês abandonaram o chamado dele, vocês abandonaram a missão dele, vocês se desviaram daquilo para o qual ele os chamou através de Cristo. Porque a pregação do Evangelho, meus irmãos, ela é uma convocação para que os pecadores abandonem seus pecados e sigam a Cristo e se convertam a Cristo.
A mensagem do Evangelho é uma convocação. Quando eu e você ouvimos o Evangelho, nós fomos chamados por Deus. Nós fomos convocados por Deus para abandonar os nossos pecados, para abandonar a nossa antiga vida, para abandonar o nosso estilo de vida passado e nos devotarmos unicamente à pessoa de Jesus Cristo. Então, a mensagem do Evangelho é também uma convocação nesses termos militares. Deus está chamando soldados. Esses soldados ouviram a convocação e foram atrás. Mas de repente eles param de fazer isso. Eles interrompem a marcha. Eles interrompem a sequência e voltam. E voltam às suas práticas antigas. Por isso Paulo diz: vocês desertaram. Vocês abandonaram o chamado de vocês, aquele que chamou vocês através da graça, ou na graça de Cristo. Meus irmãos, preste atenção à seriedade disso. Preste atenção à seriedade do Evangelho. Às vezes, quando os pastores estão pregando, quando os presbíteros estão pregando, quando os mensageiros estão pregando a mensagem de Deus, você precisa levar a sério o momento da exposição bíblica. Você precisa levar a sério aquilo que está lhe sendo ensinado, porque a mensagem do Evangelho não é brincadeira. A mensagem do Evangelho não é brincadeira. Deus não nos chamou para estarmos aqui brincando. Deus não nos chamou para estarmos aqui pregando porque não temos outras coisas a fazermos. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas nós fomos chamados por Deus. E esse verso aqui, ele é especificamente para os pastores, para os pregadores. Porque mostra ao pregador a seriedade da mensagem da qual ele está pregando e ministrando aos corações dos ouvintes. O Evangelho não é uma mensagem do homem, é uma mensagem de Deus. O Evangelho não é dada por homens ao mensageiro, é dada por Deus ao mensageiro. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas das vezes nós não queremos ouvir a mensagem de Deus. Nós queremos que Deus fale o que nós queremos. Porque o que Deus fala muitas das vezes não é suficiente. E nós agimos como se Deus não estivesse falando conosco. Eis aqui a seriedade quando você estiver ouvindo a exposição do Evangelho. Seja eu, seja outro pastor, seja qualquer pessoa. Veja se essa mensagem é o verdadeiro Evangelho. Porque às vezes, e se for o verdadeiro Evangelho, meus irmãos, valorize, dê ênfase, acredite nisso. Acho que a maior decepção para um pastor, e eu falo por mim, não sei para os outros, mas por mim, a maior decepção para mim como pastor é ver pessoas cujo ouviram a mensagem vivendo como se não tivessem ouvido. Porque muitas das vezes nós nos colocamos num lugar como esse e falamos aquilo que Deus quer e a mensagem ela entra aqui e sai aqui. Muitas das vezes nós dizemos: meus irmãos, leve a sério. Meus irmãos, leve a sério a sua comunhão com Deus. Leve a sério a leitura da palavra. Leve a sério a sua vida de oração. Leve a sério o seu jejum. Leve a sério o seu relacionamento com Deus. Fuja do pecado. Se afaste das más amizades. Viva o verdadeiro evangelho, aquilo que Deus lhe diz. Mas muitos daqueles que nos escutam não dão crédito a essa mensagem. Por quê? Porque procuram um evangelho que agrade os seus corações. E quando eu sempre digo que Deus ele não se impressiona com o que nós fazemos aqui, meus irmãos, mas com o que nós somos, é porque naquele grande dia muitos de nós, presbítero Ari, muitos de nós ou muitos dos que aqui estão, naquele grande dia se encontrarão com o Senhor do universo e você não terá desculpa quando você ouvir a voz dele dizendo: afaste-se de mim. A mensagem do evangelho tem um intuito,
é de nos afastarmos do pecado e de nos atrairmos a Cristo. Se você não deixou o seu pecado, se você não luta contra os seus pecados, se Cristo não é importante, se Cristo não é suficiente, se você não é capaz de dizer não aos seus prazeres por causa dele, você não está vivendo o verdadeiro evangelho. E eu não estou nem aí se isso está lhe ferindo, porque eu não sou mensageiro de homens, eu sou mensageiro de Deus. E a mensagem de Deus tem que ser pregada do jeito que Deus diz. E Deus diz que aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e deixarem, serão lançados no inferno. E muitos crentes estarão lá, porque abandonaram o verdadeiro evangelho. Não brinque. Paulo está dizendo isso àqueles irmãos: eu estou admirado que vocês abandonaram depressa o verdadeiro evangelho. E aí no verso 7 ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vamos pegar o finalzinho da parte do verso 6. Ele diz, da parte B, ele vai dizer: tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Parece que Paulo está fazendo uma correção aqui no versículo 6, né? Ele diz: eu estou admirado que vocês abandonaram o evangelho tão depressa para ouvir outro evangelho. No 7 ele diz, é como se ele corrigisse aqui. Ele diz: o qual não é outro. Ele diz: não é outro evangelho. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está nos ensinando, em segundo lugar, que não existe outro evangelho. Só há um evangelho. Mas o que estava acontecendo aqui é que aqueles judaizantes, eles estavam pregando o mesmo evangelho do apóstolo Paulo, entretanto eles estavam acrescentando mais coisas. Eles estavam dizendo, é como se Paulo dissesse assim: olha, Cristo morreu pelos nossos pecados, e se você crê nele pela fé, isso é suficiente, seus pecados foram perdoados. Os judaizantes chegavam e diziam: ó, Cristo morreu pelos seus pecados, entretanto, você precisa crer em Cristo e obedecer à lei, para que os seus pecados, mediante a sua obediência, sejam perdoados. Não era isso que Paulo estava dizendo. Por isso ele diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aí Paulo ele vai trazer algo muito sério aqui, meus irmãos, para você entender a profundidade do evangelho, para você entender a profundidade dessa mensagem, a seriedade dessa mensagem. Ele diz: olha, não existe outro evangelho, só há um evangelho, que é esse que nós falamos, de que Deus enviou seu Filho ao mundo para que morresse pelos nossos pecados, para que através da obra dele, todos os nossos pecados fossem perdoados e fôssemos reconciliados com ele pela fé em Jesus Cristo. Ele diz: esse é o evangelho. O que está acontecendo é que estão acrescentando outras coisas ao evangelho. Por isso Paulo ele faz uma advertência aqui, no versículo 8 e no versículo 9. Olha o que ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha a expressão que ele usa aqui. Ele diz: ainda que nós, os apóstolos, olha, se eu, apóstolo, Paulo, ou qualquer um dos outros apóstolos, vos pregar um evangelho diferente daquele que vocês ouviram, daqueles pelo qual que vocês se converteram, ainda que um anjo do céu, ele está levando ao extremo, ele está trazendo aqui a figura de um anjo, dos anjos, são seres perfeitos, sem pecado, seres criados, que vivem diante da presença de Deus, adorando ele dia e noite. Ele diz: ainda que um ser desse, perfeito, desça do céu e pregue um evangelho diferente do que eu anunciei. Meus irmãos, olha a seriedade da mensagem dele, que ele está dizendo que se o anjo descer do céu, ousasse descer do céu, e desfazer o que ele havia dito, se ele mesmo ousasse desfazer o que ele havia dito, ou algum dos apóstolos, ele diz: seja amaldiçoado, seja anátema, seja maldito. E eu quero chamar a sua atenção aqui para a palavra amaldiçoado, ou anátema, ou maldito. Essa expressão aqui,
Paulo, ele usa a mesma palavra no capítulo 3, no versículo 13, quando ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Essa palavra maldição do capítulo 3 é diferente da palavra maldição que ele está usando aqui. O sentido é diferente. No capítulo 3, Paulo está falando da maldição em que nós estávamos. Ele está dizendo, nós estávamos debaixo da maldição da lei. Qual? É que nenhuma das nossas obras poderia nos reconciliar com Deus. Nós estávamos condenados no inferno. Nós pecamos contra Deus. Nós estávamos debaixo dessa maldição. E nenhuma das nossas obras poderia nos tirar de lá. Ou seja, éramos malditos. Nada poderia nos salvar. Essa era a maldição do capítulo 3. Mas a maldição aqui do capítulo 1, que ele está dizendo, ainda que um anjo pregue, ou eu, ou qualquer outro, ele diz, um evangelho diferente, seja amaldiçoado, seja maldito. Essa maldição aqui é uma maldição eterna. É uma maldição da qual não tem perdão. É uma maldição da qual não tem reconciliação. É a mesma maldição da qual Satanás está. Porque para o diabo não há salvação. Algumas pessoas dizem, né? Mas por que Satanás se arrepende? Ele não pode se arrepender. Não há arrependimento para Satanás. Não há arrependimento para os demônios. Não há maneira alguma de Satanás ser salvo. Ele está debaixo da maldição eterna. E Paulo invoca essa mesma maldição sobre todo aquele que prega, ou que distorce, ou que acrescenta algo ao evangelho. Paulo diz, seja maldito eternamente igual Satanás, todo aquele que perverte esse evangelho. Olha a seriedade. Por isso, meus irmãos, nós não podemos brincar com essa mensagem. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. E aí, no verso 9, é como se ele repetisse. É como se as pessoas estivessem dizendo assim, espera aí, eu entendi certo. Paulo está dizendo isso mesmo, olha o verso 9. Ele está dizendo, ele diz, assim como já dissemos, e agora repito. Ele está trazendo novamente a seriedade, ele está dando ênfase àquilo que ele está falando. Ele está dizendo, e agora repito, se alguém vos pregar o evangelho, que vá além. Veja, não é nem um evangelho diferente. Porque se aparecesse ali, meus irmãos, algum falso mestre que dissesse que Jesus Cristo não era Deus, que dissesse que as pessoas não eram pecadoras, que trouxesse algum outro tipo de ensinamento, talvez aqueles irmãos eles recuassem. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou repetindo, se alguém for além, se alguém acrescentar algo além daquilo que nós ensinamos a vocês, ele diz, seja amaldiçoado. É por isso que você tem que ter cuidado em quem você escuta. É por isso que você não pode escutar qualquer tipo de pregador. É por isso que você não pode ouvir qualquer mensagem que se diz evangelho. O evangelho, ele é um sentido só, ele é só uma mensagem. O evangelho não tem o propósito de massagear o nosso ego. É bem verdade que Deus pode acalentar o nosso coração por meio da sua palavra, mas Ele não adultera a sua palavra. Cuidado em quem você escuta nas suas redes sociais. Tem irmãos que postam vídeos no grupo da igreja de alguém que não acredita que Jesus é Deus. Tem irmãos que compartilham nas suas redes sociais vídeos, mensagens de pastores que se entregaram ao liberalismo teológico, que não creem nas manifestações, no poder divino. Tem irmãos dentro da igreja que escutam louvores de pessoas cuja vida está toda errada diante de Deus, cujo diz assim, não há pecado nenhum se um jovem estiver praticando relação sexual com seu namorado, desde que eles se amem. Olha o que está por trás. Tem irmãos que compartilham vídeos de pregadores que acreditam que Satanás é coparticipante da salvação.
Veja a seriedade do Evangelho. Veja a seriedade que você precisa dar no verdadeiro Evangelho. Não escute qualquer coisa, não escute qualquer pessoa, estude a Bíblia Sagrada. E às vezes quando nós dizemos, irmão, não escuta não, fica com raiva. Porque, pastor, está julgando? Está julgando? Está condenando? Estou condenando, estou julgando. Porque nós fomos chamados para isso, para condenarmos o erro, para trazermos a verdade. Nós não fomos chamados. Meus irmãos, se eu fosse pastor porque o povo gosta de mim, eu não seria pastor não. Se nós, presbíteros, exercêssemos a missão pastoral, se nós exercêssemos a missão de mensageiro por causa do gosto do povo, nós não seríamos. Se aqui estamos porque nós somos fiéis à verdade. E Deus nos livre de adulterarmos essa verdade. Porque muitos outros caíram. Meus irmãos, orem por nós também. Veja a seriedade em que nós precisamos estar. Se nós viermos a um lugar como esse e pregarmos o que nós queremos para vocês, ou o que vocês querem, Deus nos colocará debaixo da sua maldição. Nós nos tornaremos inimigos de Deus. Vocês serão também malditos e amaldiçoados, porque não só é maldito e amaldiçoado o que prega, o que escuta e dá crédito tem tão pecado quanto aquele que o faz. E por fim, Paulo ele deixa claro isso. Ele diz, vocês se afastaram de Deus, aquele que os chamou. Ele diz, vocês foram para um outro evangelho, o qual não é outro, porque só existe um evangelho, não existe dois evangelhos. Ele diz, e todos esses que estão pregando o evangelho contrário, aquilo que eu ensinei, aquilo que vocês aprenderam de mim, eles estão debaixo da maldição eterna. Naquele grande dia eles se encontrarão com Deus, eles se encontrarão com o Senhor, e não haverá escapatória para eles. Às vezes nós pensamos que só vivemos o aqui e o agora. Por isso você faz o que você faz. Não viva a vida achando que você não vai morrer. Não maqueie o pecado. Não coloque máscara no pecado. Olhe para... Meus irmãos, o pecado é uma doença. O pecado é uma doença. E se você não tratar, ele vai lhe matar. Se você não tratar, ele vai lhe matar. Você precisa matar o pecado antes que ele lhe mate. E nós só podemos fazer isso através de Cristo. Reconhecermos que estamos pecando, nos arrependermos e voltarmos a Ele. Essa é a mensagem que nós precisamos ouvir. Porque naquele grande dia não importa, não interessa. Deus não vai chegar para você e vai perguntar quantas empresas você abriu. Deus não vai perguntar quanto de dinheiro você juntou. Deus não vai perguntar quantas casas você construiu aqui na terra. Deus não vai perguntar quantas cestas básicas, ou quantas roupas, ou coisas você doou. Deus não vai perguntar nada disso. A única coisa que vai constar naquele dia é se nós realmente obedecemos a Ele. Por fim, deixa eu trazer aqui 3 aplicações. A primeira, não permita com que mensagens que trazem até prazer no seu coração, que trazem até alegria, alívio no seu coração, afaste você de Deus. Tem muitos mensageiros que estão trazendo as mensagens, mas que está afastando você de Deus. Não permita que mensagens distanciem você de Deus. Não, quando você ouvir um mensageiro que você sabe que está pecando, isso não aguça o seu pensamento, que isso não afeta o seu pensamento, que isso não fere você, que não traz aquela luzinha do Espírito Santo, dizendo, epa, você está em pecado, ei, você errou, ei, se arrependa, ei, volte. Mas se você está ouvindo mensageiros que não aguçam isso em você, você sabe que está pecando, mas a mensagem daquele mensageiro não traz você o arrependimento, não escute. Não dê ênfase, não dê crédito.
porque você está ouvindo um falso mestre. Segundo, não escute o evangelho que você quer. Escute o evangelho de Cristo. Viva a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Ela é a mensagem de Deus para nós. Não adultere as suas verdades. E por fim, não aprove aqueles que adulteram. Porque se você aprova aqueles que adulteram o verdadeiro evangelho, você corre o risco de estar debaixo da mesma condenação. Você só precisa aprovar um, e se chama Jesus Cristo. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor.